Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje conversa com o advogado e professor Diógenes da Cunha Lima. Nós vamos falar sobre a possível responsabilidade do Estado e da União no ressarcimento dos prejuízos dos que sofreram nas 2 últimas semanas com as ações dos criminosos que criaram um clima de horror em nosso Estado. Caro amigo, guru, professor Diógenes da Cunha Lima, primeiro eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de falar Eu que desse agradeço a assunto. você. Eu sou seu admirador. Hoje nós não vamos conversar sobre cultura, mas vamos conversar sobre esse tema que, de fato, prendeu a atenção de todos os potiguares, principalmente os de Natal. Mas eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite. Prazer, amigo. Qual o seu ponto de vista sobre a recente crise no sistema de segurança do Estado? Eu queria dizer, e estou dizendo mesmo, que é uma calamidade pública, não declarada, mas uma calamidade que nós vivemos. O Rio Grande do Norte, como você sabe, é um rico estado pobre. É um estado que tem a potencialidade superior a muitos outros do Brasil, mas que não exercita essa potencialidade, não transforma isso em ação. Então, algumas coisas começaram a dar certo aqui, entre as quais o turismo. Você imagine que o medo do turista de chegar ao Rio Grande do Norte, o medo que é nosso, tivemos aqui, de todos nós, toda a insegurança, passou a nível nacional. Agora, a primeira coisa, você tem razão, a responsabilidade é do Estado. O Estado-nação. O Estado que deve, é um direito, como você sabe, de todos nós, do cidadão, e é uma obrigação do Estado a segurança pública. Não fomos felizes em garantir a segurança pública. E com isso, a destruição da economia do Estado, que já era fraca, tornou-se mais fraca ainda com esses atos atentados. É preciso haver a responsabilidade do Estado e da União no que diz respeito a esses prejuízos sofridos pela população e pelo setor produtivo, o turismo, por exemplo, como você falou? Sem dúvida nenhuma, a nação tem a obrigação. E às vezes são muitos milhões que a União destina quando há uma calamidade. Cada vez que há uma calamidade. Isso para o Rio Grande do Norte é muito, mas para a União é pouco. Para resolver esse problema do Estado não é grande coisa para a União. Agora, é preciso que haja um esforço, a partir da classe política, que eu estou achando muito silenciosa, com todo respeito, silenciosa, numa hora dramática como essa, toda a classe política, a falta de reivindicações, a necessidade de se juntar aos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Há uma carência das forças vivas da sociedade, as federações do comércio, indústria, agricultura, enfim, precisamos, e o Estado precisa, de exigir da União, porque a Constituição Federal assegura também que há responsabilidade civil do Estado.
Essa responsabilidade, que foi proclamada muito mais antes da Constituição por nosso Seabra Fagundes, o natalense não, macaibense Seabra Fagundes, foi incerto na Constituição. Isso significa dizer, quando por atos dos seus agentes, ou por omissão dos agentes públicos, há prejuízo, a União tem a obrigação, o Estado tem a obrigação de indenizar. Como é, professor Diógenes, que os prejudicados podem agir com esse possível ressarcimento, ou na busca desse ressarcimento? É necessário a participação do Judiciário, porque não, a governadora constituiu um comitê dos quais participa a Casa Civil, os CETAS, para que possa avaliar os prejuízos causados não só às prefeituras, mas aos particulares. Apenas é preciso que haja uma participação do Judiciário, porque não se pode levar dinheiro público ao particular, a não ser em caso de calamidade que existe de fato, mas não existiu de direito. Então, a fórmula é muito simples. É levar a esse comitê pedindo avaliação e o poder público ser acionado através do Judiciário para que possa cumprir esta missão de indenizar. Tanto as empresas como o cidadão podem acionar o Judiciário? Pode e deve. Eu tenho sido procurado por muitas pessoas, mas sei que outros colegas têm sido, e é preciso que os advogados atuem fortemente em defesa do cidadão. Afinal de contas, nós vivemos um período de que a cidadania tem força, tem presença, mas precisa ser exercitada. É verdade, é verdade. E sobre os prejuízos dos municípios, porque houve uma ação criminosa desse povo em vários municípios, acabando com o patrimônio dos municípios, colocando fogo em escolas, em instituições de saúde, por exemplo. Então, como é que pode ser feito? Primeiro é o levantamento, é a avaliação, que o Estado deve fazer com urgência, porque senão passa do prazo de termos a reposição desse sofrimento. Os municípios, cada prefeitura tem o direito e o Estado tem um dever de suprir as suas deficiências. Eu quero dizer que, além dos particulares, que todos são instituições particulares, pessoas que sofreram, associações, sociedades comerciais, que estão sofrendo. E não há outra maneira. A maneira é o apoio do Judiciário. O Judiciário fica, de certa forma, pela legislação brasileira, que você conhece, tolhido, porque a lei é muito estreita e diz pouco da atuação do Judiciário, diferente de outros países, em que o Judiciário pode chegar ao cidadão e resolver as paradas, determinar. Aqui é bastante limitado. Então é preciso a provocação do Judiciário e o juiz ter a noção de que é muito mais importante do que a letra fria da lei é fazer a justiça, que é a lei iluminada pela ética, pela moral. Não é outra coisa, e nós temos bons juízes que poderão atuar para resolver esta situação. Agora, professor, se porventura o Estado e a União não agirem, como é que as vítimas, quaisquer que sejam elas, ou as pessoas, ou as empresas, podem cobrar essa indenização? Muito simples. A meu ver, tem que haver um levantamento, melhor que faça um BO, dando a informação, porque passa a ser oficial, e com isso procurar o Judiciário. O Judiciário pode determinar. Em casos especiais, tem dado, inclusive, o arresto de bens públicos para resolver esta história. Tem que garantir ao cidadão
a prática daquilo que é garantido pela Constituição. Tem que ultrapassar os limites estreitos, que eu repito, da lei, para dar justiça. Então é possível. Agora há um problema grave, é que de tanto sofrer o povo sem assistência, o maior problema, a meu ver, é a crença, é a credibilidade que tem o cidadão, para a condição de credibilidade, para ele acreditar que ele pode conseguir. Então, muitos chegaram a mim e disseram: olha, doutor, eu não sei porque isso não vai adiantar. E não vai adiantar se você não acredita, se você não busca os caminhos, você fica dentro de casa sem nenhuma assistência, sem nenhum respeito àquele sofrimento que você teve. Você está dizendo uma coisa interessantíssima. A falta de crença, de credibilidade do Estado perante o cidadão. Esse é o problema. Qual a forma disso ser alterado? As forças vivas têm que chamar a atenção. Eu lembrei há pouco as federações, mas os clubes de serviço, a maçonaria, todas as instituições que podem levar a crença, estimular. Está na hora de estimular as partes, as prefeituras, que têm que suprir as suas necessidades. E mais, compete ao governo federal, e tem que ser solicitado, o desenvolvimento das desigualdades, evitar as desigualdades regionais. O Rio Grande do Norte é um estado pobre, dentro de uma região mais pobre ainda, o Nordeste. O governo tem que suprir a isso aí. Por exemplo, no turismo, que é a nossa fonte, e o turismo do Rio Grande do Norte, há toda uma possibilidade de atrair as forças do visitante, o desejo do visitante. O Ministério do Turismo pode alicerçar isso aqui. Um exemplo: o Brasil, em 500 anos, conseguiu que a Igreja Católica reconhecesse 5 santos. O Rio Grande do Norte tem 30. Oferece 30 santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Agora, foi feita uma pequena coisa lá em Uruaçu, e a ponte que ligaria direto para o aeroporto ao São Gonçalo está sendo licitado. Mas é preciso dar infraestrutura, condições para que se tenha hotéis, restaurantes, tudo lá em Uruaçu e Cunhaú. Ou seja, o governo federal pode dar condições para desenvolver o problema do Estado. O Estado é um Estado riquíssimo. Eu tenho lembrado a Rota do Sol, a Rota do Cavalo Marinho, que são os 3 municípios, Macau, Guamaré, Galinhos, em que prolifera o cavalo marinho. É um símbolo bonito, se desenvolve depois. Todo turista universal, e eu andei muito pelo mundo, deseja ver o turismo regional, aquele turismo que lhe acrescenta alguma coisa. Um mundo ecologicamente equilibrado. Essas cidades são ainda desenvolvimento, possibilidade de turismo lá. Mas todo o Rio Grande do Norte tem essa vocação. Natal tem, a partir do nome, o entusiasmo pela cidade. Sem dúvida. É uma cidade alegre, bonita, e que o povo gosta de chegar aqui. Mas não é só sol e mar, que o turismo tem sido nosso sol e mar. Pouca coisa. O poder público não toma conhecimento. Eu estive agora em Singapura e eles criaram coisas magníficas para que e é uma coisa que não tinha nenhum interesse de ir lá. Mas hoje eles criaram, por exemplo, o símbolo do país é uma orquídea. Eles plantaram no Jardim Botânico 60 mil orquídeas. Que beleza! Então as pessoas querem ver isso aí. Colocaram plantas dos 5 continentes, também no Jardim Botânico. Isso é uma coisa que o povo quer ver. É verdade. E fazem shows fantásticos que alegram o visitante.
Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Você sabe por que vale muito ser Unifacex? Somos uma instituição potiguar que atua no mercado há 50 anos, trabalhando a serviço de uma educação de qualidade e inovação. Fomos eleitos o melhor centro universitário do Brasil por 2 anos consecutivos. Acreditamos que o ensino de qualidade se faz com uma boa estrutura e um corpo docente qualificado. Por isso, oferecemos aos nossos alunos uma formação completa, aliando teoria e prática por meio da nossa estrutura, que conta com biblioteca, laboratórios equipados para todas as áreas do conhecimento e as clínicas escolas de fisioterapia e odontologia. O aluno também recebe todo o suporte necessário para o ingresso no mercado de trabalho, através do nosso programa de estágio, garantindo toda a segurança necessária para o seu início de carreira. Venha nos conhecer e dar início à sua graduação. Já estamos com matrículas abertas. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite, Posto Pinheiro Neópolis, Posto J Flor 2 Quintas, Posto J Flor 2 Dixept Rosado, Posto Boa Praça Alecrim, Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon, a sua satisfação é o nosso combustível. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com o professor Diógenes da Cunha Lima. Diógenes, você falou no final do primeiro bloco sobre Singapura. Isso me fez abrir um espaçozinho, já que a gente está tratando de outra coisa, mesmo assim, isso me fez lembrar a Xanana, que você, como intelectual brilhante que é aqui no Rio Grande do Norte, você colocou como a flor de Natal. O que está faltando para a Xanana também aparecer nesses locais, como lá em Singapura,
a flor que você citou? Olha, é a coisa mais simples. Se você olhar para os canteiros, o canto de muro de Natal, os lugares, a xanana floresce e é linda. É uma flor simples, uma flor matinal que aparece pelas manhãs e que brilha na cidade. Mas o que acontece? Infelizmente, os órgãos da prefeitura cortam como se fosse mato, limpando. Limpando significa cortando, fazendo um xananicídio, matando as xananas. Nós tivemos uma comissão da Academia de Letras para pleitear do prefeito, que é, diga-se notável, que cuida bem da cidade, para que dê as condições de transformar aquele tapete que está em vários de flores, em vários canteiros da cidade, inclusive da Hermes da Fonseca, dos principais vias da cidade, em beleza singular. Como? A prefeitura dispõe de paisagistas e bons. Por que não consorciar com outras flores e transformar para a cidade, para o turista, para o habitante de Natal, isto aí? Esse projeto foi levado por mim, a ideia a Franca Capistrano, que propôs, e na época Vilma, prefeita, sancionou. E tem brilhado a xanana. A xanana tem sido, desde bloco de carnaval aparecendo, a um bolo de festa, a símbolos de blogs, muita coisa que é o símbolo da cidade. As cidades do mundo, de importante, têm um símbolo de flor. Como eu disse há bem pouco, Singapura, que é a orquídea. O Rio Grande do Norte tem um símbolo da orquídea, também já aprovado. É outra curiosidade. Mas a xanana é universal e particular e linda em nossa cidade. Vamos cuidar disso. O prefeito prometeu. E Prometeu? Ele não promete sem fazer, não. Então, vamos desejar que realmente se concretize. Agora, professor, qual o seu ponto de vista sobre o nosso sistema prisional? Eu acho essa pergunta muito interessante porque foi a motivação de ter acontecido tanto problema que repercutiu mundialmente. A minha informação é a seguinte: há 5.000 vagas nos nossos presídios e há 9.000 prisioneiros. Então, este é um assunto gravíssimo, mais grave do que se possa imaginar. Porque o amontoado, em vez de ter um sistema de reeducação, de procurar voltar para a vida normal e cotidiana do preso, a coisa lá. O sentimento de injustiça é outra coisa. Há desses aí, pelo menos 1/3 dessa população que não foi julgada e está preso. Eu posso trazer para vocês um exemplo da Bahia. Aqui tem uma boa defensoria pública, mas limitada e praticamente quando se procura que pode achar um bom defensor público. A Bahia resolveu isso de uma maneira muito simples. Nas prisões, há um funcionário da Defensoria Pública para ouvir, para prestar atenção, para examinar o que está havendo. E uma vez por semana, vai um defensor público verificar e saber como é que é. Examinar, por exemplo, a situação do que está sofrendo pena sem tendo ultrapassado o prazo, tendo condições de sair, havendo não periculosidade na sua presença no meio social. Por que não fazer isso no Estado? São coisas simples. Diminuiria o número de prisioneiros, o que daria já um começo da construção. Agora é preciso ampliar o número e agora se viu que realmente é inexpressivo o que nós temos face à nossa necessidade. É verdade, é verdade. Então, fazendo
pequenas mudanças, é possível se evitar que novas crises aconteçam? Certamente isso. Por exemplo, não vi ainda a destinação da União para ampliar os presídios, para dar umas condições. E dar maior também, e dar ainda também condições de segurança aos presídios, para que as pessoas possam viver e conviver. Há reclamações, de vez em quando, que surgem dos presidiários. Algumas têm que pode ser minorado com facilidade. A alimentação, que deve haver uma coisa regular e razoável. De vez em quando, há uma notícia disso aí. Outra coisa, o seguinte. Eu fui procurado por um pai de um preso que disse que o filho estava em Alcaçuz, isso já há algum tempo, e queria ler. Mas lá não se deixava ler porque o livro era instrumento de levar alguma coisa errada, desde celulares a armas e coisas assim. E não é possível, tem que ter uma biblioteca, tem que ter um mínimo para ele ler. E eu entrei com um pedido em verso, eu fiz todo em verso, pedindo o direito no mandato de segurança para que ele possa exercer aquele direito de se reeducar. E através do livro, o livro na prisão. Eu penso que foi uma coisa boa. Eu imitei um primo meu que fez um habeas corpus, habeas pinho, para soltar o violão, Ronaldo Cunha Lima. E fiz a mesma coisa para a leitura. Infelizmente, o juiz terminou dizendo que não era competente para julgar esses fatos. Que coisa! São coisas que acontecem na vida. Mas ficou pelo menos guardado e documentado esse pedido de mandato de segurança todo em verso, todo com rima direitinho apresentada. Que beleza! Parabéns, professor Diógenes, pela iniciativa, pela ideia de fazer uma petição com verso, como fez seu primo. Olha, infelizmente, o programa já é rápido demais e o tempo passa inexoravelmente. O diretor já mostrou, está nervoso, já mostrou 3 vezes o reloginho, dizendo que exauriu o nosso tempo. Eu quero agradecer, renovar os agradecimentos. Fizemos um programa diferente. Já lhe entrevistei muitas vezes no programa Ponto de Vista sobre cultura, mas hoje a gente deu uma mudada e falamos sobre outras coisas. Quero agradecer por você ter aceitado esse convite e dizer para você que eu tenho certeza, você, meu amigo telespectador, telespectadora, devem ter gostado imensamente dessa lição do professor Diógenes da Cunha Lima. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado a você e àquele que está me ouvindo. Mas ajude a acreditar, porque sem crença, sem acreditar, nós não vamos para canto nenhum. É verdade. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua costumeira audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.